Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou explicar para você exatamente o que está acontecendo por trás de toda essa distração midiática aí. Vai ser muito fácil para você entender algo muito sinistro que está acontecendo, mas entender é o primeiro passo para você poder se preparar e se proteger, né? Sabe aquela história que o primeiro passo para alguém resolver um problema é ele perceber e reconhecer que o problema existe? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje, ok? É claro que uma das maneiras mais maravilhosas de você perceber, entender e conhecer os problemas que realmente existem é por meio da leitura, né? E não foi por outro motivo que eu criei o Clube de Leitura 2023, onde você vai estudar comigo, né? A gente vai estudar 12 livros no ano, mais 2 livros bônus, 14 livros. E a gente tem aula semanal, live mensal, grupo no Instagram para tirar dúvida, né, para fazer as mentorias, indispensável, só até dia 31, 30% de desconto para você estudar comigo. Além disso, separei livros aí que estão com até 70% de desconto, né? Esse mês de maio é o mês das promoções na livraria Daniel Lopes nos meus cursos. Você tem aqui o Mindset, né, de faxineiro a milionário em 5 anos, 60% de desconto, saindo de R$50 por R$19,96. Temos aqui o Empreendedorismo Transformador, 70% de desconto, saindo de R$80 por R$23,97. E temos também mais um aqui, também com 70% de desconto, Transformação Total do Seu Dinheiro, saindo de com 70% de desconto, de R$85 por R$25,47. Imperdível. Primeiro link aqui embaixo, o curso com cupom de 30% de desconto. Pegue seu cupom agora. E o link também dos livros, até 70% de desconto, só até amanhã. Aproveite. Vamos lá então, olha essa notícia. Inadimplência da classe média tem crescido mais rápido. Você fala, por que a inadimplência da classe média cresce mais rápido? Por que a classe média é aquela que sempre se dá mal dentro do cenário? É sempre aquela que é amassada, sempre vem o peso em cima dela. Você sabe muito bem, você já ouviu aí importantes intelectuais dizendo que tem aversão à classe média, que a classe média é cristã, é reacionária, é cafona, é mofada e por aí vai. Hoje você já entende isso, né? Que muita gente pensa assim, né? Que a classe média é tudo isso. Só que você só vai entender isso quando você compara esse tipo de fala com aquilo que você lê no Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx de 1848. Somente ali você vai perceber o que realmente está por trás disso tudo, ok? Quando a gente olha essa notícia agora do dia 30 de maio, né, diz que a inadimplência neste ano 2023, cresce em velocidade muito maior na classe média, né, que é aquele grupo que tem ganhos de 5 a 10 salários mínimos mensais. De janeiro a abril, a fatia dos inadimplentes na classe média ela passou de 20,4% para 22,6%. E essa é uma mudança muito grande apenas de janeiro a abril, ok? As informações foram trazidas pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ok? E aí, os especialistas da CNC dizem que há um número cada vez maior de pessoas da classe média atrasando os seus pagamentos. Isso é a revelação de um plano muito sinistro por trás e ele sendo concretizado perfeitamente, né? Agora, houve, na média das outras faixas de renda, o número total de inadimplentes reduziu. Você acredita nisso? Você acredita que na média total de todas as faixas de renda, o número total de inadimplentes reduziu? Só da classe média que aumentou. Estranho, né? Então, no geral, né, houve um recuo de 29,9% para 29,1% no período, né? Muito bom. Quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, o grupo de inadimplentes caiu de 38,7% para 36,3%. Por que nesses outros grupos cai e na classe média não cai? É claro que a gente está falando de classes sociais. Classes sociais era aquela neura que Marx tinha com relação à luta de classes, né? Inclusive, no início do seu manifesto de 1848, Marx vira e fala assim, olha, toda a história da humanidade é a história da luta de classes. Aí todo mundo fala, caramba, né? Então, qual é o grande problema da humanidade? O problema da humanidade é a luta de classes, né? E aí você chega para Marx, cara, Marx, como é que se resolve, então, esse grande problema da sociedade que é a luta de classe? Ele, muito fácil, é só acabar com todas as classes. Se não tem classe, não vai ter luta de classe. É estranhíssimo isso, né? Equivalente a pessoa chegar lá no
numa consulta e falar: doutor, estou com dor de barriga. Aí o doutor fala: não tem problema, vamos arrancar a sua barriga. Aí o cara fala: mas se fizer isso eu vou pro beleléu. Ah, mas faz parte, né? Faz parte. São ossos do ofício. Então, quando você olha a sociedade hoje, você vai ver que existe algo muito estranho acontecendo exatamente na classe média, que não é por coincidência, é a classe que o pessoal progressista mais tem aversão a ela e é a classe que o próprio Marx dizia que deveria ser retirada de cena, tá? Agora, na faixa de 3 a 5 salários mínimos, que a classe média subiu de 27,2 para 27,3, né? Acima de 10 salários mínimos, o aumento foi um pouco maior, 13,5 para 13,9. Agora, a grande pergunta, a principal pergunta desse vídeo agora: por que a classe média sempre tem muito mais dificuldade de pagar suas dívidas, pagar os seus impostos e sobreviver? Porque a classe média, que ganha de 5 a 10 salários mínimos, não tem, geralmente, um colchão de proteção. Não consegue acumular uma reserva de emergência, né? Assim como as classes mais ricas possuem. Classe mais rica, às vezes, ela consegue ficar um tempo ali com uma renda menor porque ele tem uma reserva de emergência, tá? Então, primeira coisa, por que a classe média consegue pagar menos as suas dívidas do que a classe alta? Porque a classe alta tem reserva de emergência. Mas isso faz sentido, né? O cara tem mais dinheiro, ele tem dinheiro guardado, quando ele está ali ganhando menos, ele consegue ir pagando as coisas porque ele guardou um dinheiro. Mas por que as classes inferiores, as menos favorecidas, estão conseguindo pagar mais as suas dívidas do que a classe média? Porque as classes menos favorecidas são privilegiadas pelos programas de transferência de renda como o Bolsa Família e o auxílio emergencial. Ou seja, as classes inferiores têm a atenção do Estado, enquanto a classe média não tem a atenção do Estado e não tem a reserva lá, o colchão de proteção que as classes superiores têm. Ou seja, você vê que a classe média ela está completamente abandonada pelo Estado e talvez muitos estão felizes com isso, né? Eu vou explicar já para você o porquê disso tudo. Lembrando, claro, para vocês que o meu livro mais novo é o Mínimo sobre o Manifesto Comunista. A gente faz toda essa análise e traz isso tudo em detalhes para vocês, tá? Então, olha só, de acordo com as pesquisas, a classe média ela tem se dado mal também porque ela recorre mais a empréstimo, principalmente no cartão de crédito, para as suas despesas do dia a dia, né? Muitas vezes sem depois conseguir quitar essas obrigações. E é claro que quando ele vai usar muito cartão de crédito para pagar as despesas do dia a dia, os juros muito altos do cartão de crédito torna cada vez mais difícil e caro o pagamento desses serviços da dívida, né? Outro aspecto que prejudica também a classe média é o maior acesso dessa faixa a diferentes tipos de crediário do que o grupo de renda mais baixa, né? Que tem um limite menor de cartão e não possui disponibilidade muitas vezes de cheque especial. Então esses aparentes benefícios da classe média, na verdade, são grandes arapucas, né? Agora, apesar de ter havido aí nos últimos tempos uma pequena melhora do trabalho, o impacto positivo na renda se deu a partir da remuneração que ficou ali enxugada, né, na época da crise sanitária. Porém, quando você olha todo esse cenário, você vai ver que isso nada mais nada menos é a materialização do plano do manifesto do Partido Comunista. E para isso você precisa entender que existe uma tradução de termos que você precisa fazer. Sempre que você olhar no jornal, na televisão e nos livros falar classe média, imagine burguesia. Sempre que você olhar, por exemplo, no manifesto de 1948 de Marx, quando ele fala de burguesia, pense em classe média. Sempre troque burguesia por classe média e classe média por burguesia, que você sempre vai entender melhor o que está acontecendo. Na verdade, de onde vem essa palavra burguês e essa palavra burguesia? Os primeiros registros são datados de 1560, quando essa palavra começa a ser classificada ou ter o sentido de burguesia como aquele que é, ou burguês, como aquele que é pertencente à classe média francesa. Ou seja, desde 1560, a palavra bourgeois, em francês, significa um membro da classe média. Perfeito? E de onde vem essa palavra, né? Vem do francês antigo bourgeois, que significa morador da cidade, diferente do camponês, né? Você tem o camponês e tem o burguês, que é o morador da cidade, vem da palavra bork,
que significa cidade ou vila, né? Do franco-burg, significa cidade, em comparação também com a raiz alemã germânica Berg, que significa alto, né? Do sentido das colinas fortificadas, onde ficavam as cidades no alto das colinas, né? Essa palavra, burguês, depois foi estendida à ideia de comerciante ou cidadão de nível médio em qualquer um dos países, né? Em 1764, a palavra burguês começa a ser usada como pessoas de classe média, né, em geral, e depois, né, se consolida essa visão de que burguês significa classe média. Então, quando você vê o Manifesto do Partido Comunista, né, o pensamento marxista sendo totalmente colocando como seu oponente o burguês, significa que eles estão colocando como seus oponentes a classe média, e amassar e destruir a classe média sempre foi esse o objetivo, né? Porque quando você vê, por exemplo, no Manifesto do Partido Comunista, no final do capítulo 3 tem um trecho muito interessante onde Marx escreve o seguinte, abre aspas, o proletariado utilizará a sua soberania política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, ou seja, da classe média, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o total das forças produtivas. Ou seja, o plano está se cumprindo maravilhosamente, o plano de Marx, que é amassar a classe média e sempre olhar a classe média como o oponente, como o inimigo, como o cristão, como o reacionário, como o conservador. Então, quando nós lemos uma notícia como essa, dizendo que a inadimplência da classe média tem crescimento rápido, significa que o marxismo está sendo implementado com força total. Para você entender esse tipo de coisa, exige leitura, por isso que eu convido você para vir estudar comigo no Clube de Leitura 2023. Primeiro link aqui embaixo, 30% de desconto, só até amanhã. E, além disso também, fica o convite para você adquirir os livros com até 70% de desconto. 3 aqui que vão te ajudar na sua educação financeira, Mindset de faxineira milionária em 5 anos, 60% de desconto de R$50 por 19. Nós temos aqui também a transformação total do seu dinheiro, o plano eficaz para alcançar o bem-estar financeiro, 70% de desconto de 85 por 25,47. E também esse aqui, né, empreendedorismo transformador, como o Walt Disney e Steve Jobs montaram um negócio de sucesso, 70% de desconto de R$80 por R$23,97. Vale muito a pena, primeiro link aqui embaixo, o curso com 30% de desconto, pega o cupom aí só até amanhã, e o segundo link aqui embaixo, os livros, tá bom? O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, forte abraço, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Um abraço, valeu!